droga, e quando eu falo droga, eu em geral estou incluindo álcool, né? A gente tem que... Isso é algo que a sociedade muitas vezes não incorporou, né? Que é a ideia do álcool como uma droga. Isso é muito comum quando a gente pergunta para qualquer pessoa, você já usou alguma droga? Se a pessoa usou álcool, ela não responde sim, né? Como a gente tira o álcool do rol das drogas e que não deveria. Embora eu seja médico, né, a gente tem que assumir que a droga, na verdade, é um comportamento social, né? As pessoas usam drogas socialmente, em várias situações da vida delas, e em algum momento, alguma delas, vamos dizer assim, algumas vão começar a ter problemas com drogas, e aí elas se tornam um problema médico. É claro que o médico ou os profissionais de saúde também podem interferir nesse comportamento social. A gente pode, vamos dizer assim, ajudar a sociedade a pensar como prevenir, como cuidar de pessoas que estão desenvolvendo o problema, mas a atuação terapêutica no sentido de tratamento é quando ela se torna uma doença. Ou seja, eu sou um usuário recreativo de drogas quando eu posso escolher, vou usar, não vou usar. Eu não vou usar agora porque eu tenho esse ou aquele compromisso, não posso usar porque eu estou doente ou tenho alguma coisa que vai fazer com que esse uso me faça mal. Quando eu sou capaz de fazer essas opções, em geral eu tenho um uso recreativo. Quando eu perco, né, e os critérios de dependência são muito baseados nessa percepção da pessoa de que ela perdeu o controle sobre esse comportamento, aí se torna uma dependência de política, né, ou de ser legal ou não. A minha opinião é que a droga se torna, ou a droga é, numa sociedade lícita ou ilícita, muito baseado na cultura daquela sociedade. Eu acho que não é uma maneira, na minha opinião, assim, acertada a gente achar que vamos legalizar a que faz menos mal, ou vamos legalizar ou não legalizar, mal ou bem, porque a gente tem drogas lícitas, né, como por exemplo o álcool e o cigarro, que fazem muito mal, mas também a gente não consegue proibi-las se a gente quisesse, porque existe uma cultura já de aceitação dessas substâncias. E quem determina isso, como eu estava falando, é a sociedade, porque ela vai evoluindo, ou ela vai caminhando e decidindo assumir o risco de ter aquela droga como lícita. Eu muitas vezes em aula dou exemplo de carro. A gente morre muito mais gente de acidente de automóvel do que de drogas, mas a gente aceitou isso. A gente quer ter o direito, ou quer ter a possibilidade de dirigir um carro e poder ir para lá e para cá, mesmo sabendo que a gente corre riscos grandes, né, de morrer de acidente. Então, em algum momento, a sociedade ela vai tolerar ou não. Então, eu acho que é difícil para um governo determinar se essa droga vai ser legal ou ilegal, sem ele ter uma percepção do que aquela cultura aceita ou não aceita. Álcool e drogas, principalmente quando a pessoa é dependente, existe uma sensação de que ela é incapaz de gerenciar a sua vida. E aí, isso a gente vê em tratamento médico não psiquiátrico, ou seja, se eu vou tratar a sua hipertensão e você é usuário de álcool e drogas, eu digo assim, olha, quando você parar de usar álcool e drogas, você volte aqui, que aí eu te trato. Aí, diferente da psicose, muitas vezes o usuário de droga e de álcool, ele é capaz de gerenciar vários aspectos da vida dele, mas ele não é capaz de gerenciar a droga. Embora muitas vezes isso entre em conflito, mas, por exemplo, que direito eu tenho de internar um paciente que conversa, que tem crítica de várias coisas, mas não consegue parar de usar drogas? A gente marginaliza e tira o poder de decisão, de indivíduo, né, de cidadania, e aí a gente diz, eu posso interná-lo à força, eu posso fazer isso pelo risco que ele gera na sociedade. Agora, esse é um outro dilema, eu acho, ético até, o quanto, que eu acho que é o que agora a lei, para ser decidida, traz, né? O quanto o Estado pode legislar sobre o seu comportamento individual se esse comportamento não prejudicar o outro. Por outro lado, o Estado legisla um pouco sobre isso. Agora, uma coisa é legislar e ter que tipo de intervenção ou de exigência, ou isso é uma coisa de multas, de
vamos dizer assim, de estimular a pessoa a tomar uma conduta saudável ou, por exemplo, você criminalizar, que é o que hoje está sendo discutido, né? Tem alguns lugares hoje, principalmente acho que no Sul, eles já começaram a trabalhar com justiça terapêutica. O que é isso? A pessoa que é pega com drogas, ela passa numa avaliação onde não é uma avaliação só baseada na lei. É uma avaliação onde ela tem um assistente social, um psicólogo, onde se individualiza um pouco a avaliação daquele caso. Porque se a gente olhar com mais cuidado, talvez toda pessoa que for pega na rua usando drogas, a gente vai conseguir ter um panorama do que está acontecendo ali. Se aquela pessoa é perigosa ou é um risco, ou se aquela pessoa é um dependente e aí eu posso fazer o encaminhamento para a saúde. E não necessariamente criminalizá-lo nesse sentido. É algo que já se faz nos Estados Unidos há um bom tempo, aqui no Brasil já tem gente fazendo, e que você liga também ao lado da saúde com o da justiça, né? Porque os juízes estão percebendo, eu acho que os juízes brasileiros até um tempo atrás punham todo mundo na cadeia. Eles tinham essa coisa, vou resolver o problema de drogas. Cadeia é modo de falar, mas criminalizava, né? E hoje eu acho que eles perceberam que eles estão limpando o gelo, né, secando o gelo. Então eu acho que eles abriram um pouco a cabeça para poder relativizar. E eu acho que o resultado acho que é isso. É nesse sentido que muita gente advoga que eu não uso maconha, não é a maconha que faz eu ter mais chance de usar cocaína, é que eu tenho uma vulnerabilidade que eu vou usar maconha e vou querer experimentar cocaína, eu vou querer fazer sexo sem preservativo, eu vou querer correr com o meu carro, eu vou querer dirigir e beber e dirigir. Isso tudo é chance. A maioria das pessoas que fumam maconha não vai usar outra droga. Mas quem usa maconha tem mais chance de usar cocaína do que quem não usa nada. Você entende? Então, não é uma coisa assim automática, mas é um aumento de chances. Então existe isso com maconha, existe com inalantes, existe com álcool, existe com cigarro, inclusive. A gente tem a frequência de dependência, ela não é tão diferente entre pobre e rico. A diferença é que o pobre ele tem menos fatores de proteção. Então o problema ele fica grave muito rápido e os prejuízos são muito grandes às vezes, né, por causa dessa vulnerabilidade social. E a reabilitação também é mais difícil. O que é reabilitação? Porque muitas vezes as pessoas começam a usar droga muito cedo, que era o momento onde ela deveria se especializar na vida, né? Ou seja, terminar a escola, o colégio, ter alguma coisa técnica, uma profissão, e elas não conseguem fazer isso. Então a droga interrompe o colégio, não deixam as pessoas se especializarem. Aí a gente, às vezes, dá alta ou mesmo trata e elas param de usar e elas não têm para onde voltar. Elas poderiam voltar, terminar o colégio, blá, 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 mas é muito trabalho para quem está saindo da droga. Então essa questão social, ela é muito forte aqui. E a gente tem que pensar também que o tratamento da dependência não é só parar de usar. Hoje se estuda muito isso, né? Teoricamente, como é uma doença que atinge todas as áreas da nossa vida, se eu paro de usar e fico em casa vendo TV o resto da vida, ou eu fico internado para o resto da vida, esse é um tratamento de sucesso? Ou às vezes quem usa menos droga hoje, mas conseguiu se reabilitar, conseguiu voltar para a família, conseguiu trabalhar, quem que está melhor? Então a gente tem que sair só do modelo de olhar a droga como sendo o único fator, vamos dizer, de doença na vida daquela pessoa, e a gente tem que dar de volta, ou tentar dar de volta a ela as outras áreas da vida que elas em geral perderam, né? Se eu estou inserido e eu dou uns pulos lá fora, seja uso aqui, uso ali, que acontece, essa pessoa ela não se desprende dessa inserção que ela construiu ou foi oferecido a ela durante a vida. Então ele até consegue usar algumas coisas ou ter alguns comportamentos ligados a esse período da juventude e tal, sem perder um pouco o trilho. E aí, o que eu chamaria de inserção? Primeiro, e talvez a fundamental, embora pareça careta, o que a gente chama de supervisão parental talvez seja um dos fatores mais importantes na prevenção de drogas. Isso é uma coisa meio
clichê, né? O pai saber onde o filho tá, com quem anda, se ele tá triste, se ele tá alegre, se ele tá indo bem na escola, se ele não tá, se ele mata a aula, se ele tem episódios de violência, se ele como está a vida do garoto e da garota, é uma coisa. Segundo, aí entra no lado do que a sociedade oferece, que de novo é clichê. Se oferece boas escolas, se oferece boas oportunidades, se oferece boa inserção social, cultural, isso também, de alguma forma, compete com a droga, né? Então, mesmo que ele dê uns pulos para a droga, ele tem algo aqui que ele valoriza e que ele quer continuar pertencendo. Agora, se ele tiver a sensação de que pertencer a esse lado é mais legal, como norma, né, não como exceção, eu acho que aí é o grande risco, né? Drogas,